Bem, nós vamos conversar em relação à hipertensão arterial e qual o nosso comportamento diante do paciente. Bem, a pressão arterial, do ponto de vista médico, nós encaramos, nós vamos dizer que levamos a sério, que a pressão alta, ela tem às vezes com o estresse, vamos dizer, se a pessoa de repente está atravessando uma avenida, vem uma moto em cima, ela corre, pula, se for medir a pressão dela, foi para 14, 15, por 8, por 9, por 10, a pressão subiu, é o estresse, a adrenalina. Mas ela vai sentar 20 minutos, a pressão normaliza. É como o corredor de automóvel, ele está ali para largar, a pressão e a frequência eleva. É o estresse, a hora que começa a corrida, ele está fazendo o que ele gosta, a pressão normaliza. Então nós, como médico e em relação ao paciente, nós sempre temos que ter em mente isso. Nós, de repente, atendemos um paciente que ele está dentro de um estresse, às vezes teve uma descompensação de um diabetes, teve uma pneumonia, e ele está com um quadro desse tipo, ele pode apresentar uma hipertensão, que nós vamos tratar. De repente ela vai para 15 por 11, 17 por 12, aí nós vamos dar uma medicação normal para normalizar essa pressão lá para 12 por 8, que seria o normal, a base normal da pressão seria 12 por 8. Ela pode vir às vezes para 11 por 7, pode ir para 13 por 7 ou por 8, isso é normal. Então o que nós vamos ter que fazer? Usar a medicação e o paciente ficar sendo acompanhado. Agora, em relação àquele paciente que está em casa, que vai para uma consulta, de repente se é detectado que a pressão dele no ambiente normal está acima desse valor 12 por 8, então vai depender de conversarmos para ver o que está acontecendo. Se existe algum fator emocional, existe uma fase, isso, aquilo, então vamos ver. Primeiro, parte emocional. Se existia uma ansiedade, algo que possa justificar a alteração de pressão, nós vamos tratar a causa, que seria no caso a ansiedade, e a hipertensão mais de uma forma sintomática. Dá a medicação, a pressão normaliza. Então é para considerar aquele aspecto, como a gente considera também na ansiedade, existe a pessoa ansiosa e existe a pessoa que está ansiosa. Então aquela ansiosa, ela está sempre ansiosa. Agora aquela que está é porque houve algum motivo. Perdeu um familiar, perdeu um emprego, teve algum problema. Então, na hipertensão, como eu repeti, existe esse fator de estresse por uma ansiedade, por um quadro de uma doença que desencadeia aquela hipertensão. Então, ele não é hipertenso, ele está hipertenso. Então, nós temos que tratar a pressão e depois acompanhar. Agora, aquele que já é cronicamente hipertenso, ele vai depender daqueles cuidados, manter o peso, cuidar a parte emocional, cuidar a alimentação e tomar a medicação adequada e ver como se comporta a pressão diante da medicação e aí fazer um acompanhamento. Tem pacientes idosos que são hipertensos, mas tem aquela parte preventiva, né? Então o que a gente pode, a pessoa que fuma, a pessoa que ingere álcool abusivamente, a pessoa obesa, essas pessoas tendem a ter hipertensão. Então nós temos que prevenir, controlar um diabetes, controlar o peso, evitar o excesso, manter uma atividade física normal. Com isso, nós vamos então prevenir, às vezes, um quadro de hipertensão, e se houver a hipertensão, nós vamos tratar também de olho nesses outros componentes. Então a coisa é basicamente bom senso entre o médico e a orientação que ele dá para a família e o controle esporádico conforme o nível de pressão. Eu já fiz, por exemplo, hipnose, eu tinha às vezes um paciente que estava com 17 por 12, depois de 20 minutos, meia hora de hipnose, a pressão dele estava normal, 12 por 7, 12 por 8. Só que é evidente, quando ele saía do quadro hipnótico e voltava à vida normal, a pressão iria subir. Então eu tratava também e fazia, naquela época, eu gravava aquele relaxamento e ele ouvia, tudo para ajudar no fator desencadeante, né? Então basicamente isso, tá bom? Obrigado.